A sexta temporada de Boku no Hero Academia está sendo incrível. Mas apesar de querer falar muito sobre vários personagens que estão sendo incríveis nessa temporada, eu tinha uma ilustra que eu queria comentar um pouco. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao Ilustra e Fala. Um vídeo que eu vou falar sobre algumas coisas que se passaram na minha cabeça durante essa fanart do Shinso, que também é do Boku no Hero Academia. Bora lá? Mas antes de falar sobre, vou comentar aqui por que dessa ilustra. O negócio começou quando eu estava vagando pela internet e vi alguns spoilers do mangá de Boku no Hero. Normalmente, quando eu leio mangá, eu gosto de acumular capítulos para poder ler de uma vez só. Só que quando acumula capítulos demais, bate aquela preguicinha de ler. Então eu penso, vou deixar para ler esse mangá depois. E assim vai se acumulando capítulos e capítulos. E cada vez mais eu vou deixando para depois. E quando eu percebo, já se passou anos. Isso aconteceu tanto com Boku no Hero, Jujutsu Kaisen e One Piece, então nem se fala. Mas aí, voltando ao dia que eu vi o spoiler do mangá. Na verdade, eu já estava curiosa quando falaram que tinha descoberto o traidor da UA. Só que essa notícia não teve tanto impacto a ponto de me fazer voltar a ler. E calma, não vai ter spoiler do mangá. Se ninguém me deu spoiler de quem era o traidor, não é aqui que eu vou jogar essa informação. Até porque eu sei que tem muita gente que acompanha mais o anime que o mangá. Voltando ao foco. Passou essa informação, eu fui deixando, até que eu vi que a história já estava dentro de uma luta bem pesada. E que os personagens estavam se ferindo mesmo. Foi aí que eu tive que correr para ver o que estava acontecendo. E quando eu li, eu fiquei tão emocionada com a aparição do Shinso, que estava praticamente atuando como um herói profissional. E foi nesse momento que eu decidi que eu precisava desenhar ele. Se eu já tinha achado a individualidade do Shinso incrível lá na segunda temporada, ver o caminho que ele trilhou para ser treinado pelo Aizawa e atuar em uma missão como a que ele fez ali no mangá, eu fiquei muito, mas muito emocionada mesmo. Aproveitando a emoção aqui, já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve e ativa o sininho para sempre receber notificações dos vídeos novos. E não esquece de dar um like. Mas então, eu estava animada com a ideia de desenhar o Shinso. Mas para desenhar a ilustra dele, eu tinha um ponto que eu queria muito fugir, mas que ao mesmo tempo não deveria. A máscara dele. Acho que uma coisa muito legal de Boku no Hero são os equipamentos que o autor desenha nos trajes de herói dos personagens. Quem não achou legal aquelas modificações no calçado do Deku quando ele mudou o estilo de luta? Eu achei incrível. Agora, achar incrível é uma coisa, desenhar é outra. E se tem uma coisa que eu sempre fugi, é desenhar qualquer coisa mecânica. Mas aqui no Shinso era só uma máscara. O que poderia dar errado? Então, né? Eu até mostrei no Instagram na época que eu estava fazendo essa ilustra. Eu refiz essa máscara tantas vezes. E não só isso. Quando eu vi que eu não estava entendendo a estrutura da máscara, eu peguei um papel, peguei até imagens de cosplay do Shinso e fui tentando replicar a estrutura no papel para depois passar para o digital. Se era para ser uma ilustra de boas, a máscara sozinha conseguiu subir a dificuldade ao máximo. Mas apesar da minha aversão a estruturas mechas, não quero que leve esse comentário para o lado negativo. Na verdade, essa experiência me fez pensar muito sobre o quanto a gente foge de coisas que pode parecer que não, mas podem ser muito divertidas. Sim, apesar da dor de cabeça, quando fui vendo que a estrutura foi tomando forma, eu comecei a gostar de fazer essa máscara. E quando eu terminei de colorir a cor base, eu já queria sair correndo para treinar desenhar mecha. Se a Mariana do passado ouvisse isso, ela iria achar que eu estava doida. Mas sério, eu nunca achei tão divertido encaixar peça por peça e ver que formou essa máscara. Claro, eu devo isso aos cosplayers que constroem essas peças bem realistas e que disponibilizam as imagens no Google.
foi uma referência e tanto. E também não vamos esquecer do autor, que também foi incrível em pensar nessas ferramentas. Enquanto eu continuava essa ilustra, eu comecei a pensar no quanto, na verdade, eu estava fugindo de uma coisa muito importante da ilustração, que é a observação. E nesse caso aqui, principalmente fugindo de observar estruturas mechas. Na verdade, se relembrar, uma coisa que eu sempre fugi foi sobre observar objetos em geral. Eu amo observar anatomia. Adoro ficar olhando estruturas das mãos, das linhas que formam a curvatura da perna, do corpo, como o músculo se comporta e tudo que seja relacionado à anatomia. Mas quando me colocam na frente de algum objeto, essa obsessão de observar parece que morre. E eu desenho um pouco e logo perco o interesse. Se para desenhar um objeto simples eu perco o interesse, mecha então nem preciso falar. Eu nem me atrevo a tentar. Mas ter que fazer essa máscara me mostrou que um pouco mais de paciência e eu dou conta de desenhar algo mecânico. Vai precisar de um treino, com certeza. Mas também não podemos esquecer que depois do treino, uma hora ou outra vai sair o resultado disso. Até porque eu duvido que tenha alguém que já nasceu conseguindo desenhar um mecha perfeito. Então, por que não tentar explorar esse lado? Pensando agora, eu andei me divertindo muito fazendo a bota da versão masculina da Natsuki e curti muito desenhar vários detalhes na ilustra da Ibi e do Bruno. Ou seja, essa curiosidade pelo mais complexo já estava acontecendo há muito tempo. E só refletindo com a máscara do Shinso que eu percebi. Agora que lembrei disso, não só gostei de desenhar essas ilustras, como eu tinha gostado também de desenhar a Rika-chan no vídeo sobre o filme de Jujutsu Kaisen. Ou seja, já tá há muito tempo mesmo. E sinceramente, eu estou achando isso muito legal. Se antes eu fugia e fingia que isso não era pra mim, eu mesma estava fechando as portas dos novos horizontes que eu poderia explorar. E a verdade é que um pouco mais de atenção, observação e paciência, e aquilo que parecia ser impossível se torna possível. Agora, a questão é se a gente não vai só conseguir enxergar isso, como tentar aplicar também. De agora em diante, eu deveria tentar fazer mais vezes alguma estrutura mecânica, e quem sabe, lá na frente eu não consiga desenhar mecha igual o Evangelion, que é uma mecha que eu acho lindo demais. Mas sim, vamos com calma. Antes de começar a fazer mecha, talvez eu deva começar a desenhar mais objetos e coisas simples com temas específicos. Enquanto eu penso nisso, chegamos ao resultado final do nosso querido Shinso. Eu me diverti muito fazendo essa máscara, mas outra coisa que eu amei demais nessa ilustra é a composição que eu fiz com essas fitas. Eu achei que elas ornaram bem a cena dele. O que achou? Esse vídeo praticamente só mostrou que a minha lista de coisas para treinar só aumentou. Agora eu pergunto, o que acha se eu gravar esses treinamentos de desenhar objetos, mas com temas específicos de anime? Se vamos treinar, tem que ser algo divertido. Então estou aceitando sugestões de anime que tem objetos interessantes. E o primeiro da lista com certeza é One Piece, já que eu estou ainda no hype dele. Vai ser legal.